Vamos falar agora revisar um pouquinho sobre a anatomia dos músculos da expressão facial e os músculos da mastigação. Essa introdução, os conceitos de unidade motora, interação bioneural, eu vou pular propositalmente, simplesmente por conta do tempo, né? Mas só lembrando aqui rapidamente, uma unidade motora é um conjunto de fibras musculares subordinada a uma única fibra nervosa. Lembrando que uma fibra nervosa é o axônio do neurônio mielinizado ou não, né? Ali nós temos uma figura do neurônio, inervando aqui 3 fibras musculares. Seria uma unidade motora de pequeno tamanho. Outra coisa que é bom lembrar é que numa unidade motora, as fibras musculares subordinadas à fibra nervosa são sempre do mesmo tipo, né? Então podem ver aqui, pegar esse neurônio mais clarinho, todas as fibras inervadas por ele são clarinhas. Se você pegar o mais escurinho, mais vermelho, todas as fibras inervadas por ele são vermelhas, né? São do mesmo tipo, né? Nós temos basicamente 3 tipos de fibras musculares, de acordo com a velocidade de contração e tipo de metabolismo. Então, eu vou pular um pouco essa parte para a gente não se delongar muito na parte de músculo. Lembrando que nós temos o músculo estriado esquelético, segundo a origem embriológica. Eles podem ser miotômicos, ou seja, vindo dos miótomos, né? Ou branquioméricos, vindo dos arcos branquiais. Os músculos que nós vamos estudar, rever, são de origem branquioméricas, né? E aqui tem uma figura de um corte de um músculo estriado esquelético qualquer, né? E aqui a gente vê com bastante clareza o quanto vascularizado ele é, né? Cada bolinha dessa clarinha aqui é um capilar sanguíneo, né? Então veja que o músculo é um tecido ricamente vascularizado, né? Então aqui estão os músculos branquioméricos de origem do primeiro arco branquial, e nele nós temos os músculos da mastigação, e os músculos originários do segundo arco branquial, e neles nós temos os músculos da expressão facial, tá? Os músculos originados do primeiro arco branquial são inervados pela terceira divisão do quinto par, e os músculos originados do segundo arco branquial são inervados pelo sétimo par. Bem, essa figura é para mostrar a complexidade da face cervical, mas também pelo mesmo motivo não vou me delongar aqui a respeito. Só chamo a atenção para ver como essa face compartimentaliza essa região do pescoço, haja vista que por aí transitam muitas estruturas nobres, como vasos de grande calibre, nervos e tudo mais. E aqui estão os músculos chamados, ditos, de músculos da expressão facial. E eu aqui faço coro com o professor Madeira, que não gosta dessa denominação, porque a expressão facial realmente existe no homem para se comunicar socialmente, mas esses músculos também aparecem em todos os animais e a gente não observa nenhum animal piscando para outro animal, dando risada, isso aqui. E também porque a expressão facial que existe no homem, nós concordamos com isso, não é nem de longe a mais importante desempenhada por esses músculos, né? Então, qual seria uma função mais importante do que expressão facial para esses músculos? Nutrição. É a primeira coisa que a gente faz ao nascer, né? Sugar, bucinador, né? O orbicular da boca para fazer a pega no mamilo da mãe. Então essa função é muito mais importante que a expressão facial. Proteção. Esse aqui é o orbicular do olho. Quem é que já não experimentou andar de bicicleta ou moto sem óculos, né? Você fecha o olho para proteger a córnea contra pedriscos e poeiras. Fonoarticulação. Fonemas como P, B, eu não falaria se não houvesse o apertamento dos lábios, né? Quem desempenha isso é o orbicular da boca. E sim, expressão facial, concordamos, no homem ela desempenha um papel importante para a gente se comunicar, né? Mas se você observar, um cego de nascença, ele não tem expressão facial, principalmente do nariz para cima, porque nós imitamos os nossos pais, irmãos mais velhos, como é que a gente faz quando está feliz, que puxa o canto da boca aqui para cima, quando está admirado, levanta um supercílio, os dois, cada indivíduo é de um jeito, né? Então essa função existe sim, mas não a tal ponto de denominar esses músculos de músculos da expressão facial, ok? E lembrando, mais importante ainda, que esses músculos são inervados pelo sétimo par.
Bom, uma norma lateral desses músculos, aqui até apresentando alguns músculos que têm a ver com o pavilhão auditivo, né? Esses músculos são músculos extrínsecos do pavilhão auditivo e certamente no passado os nossos antepassados movimentavam o pavilhão auditivo. E existem ainda músculos intrínsecos do pavilhão, que aqui não está secado, não está mostrado, mas que certamente propiciavam aos nossos antepassados mudar a forma do pavilhão, murchar a orelha. Certamente isso devia ser importante no momento em que você estava na floresta e viu um enxame de insetos para não entrar no meato, murchava a orelha, né? Mas eles ainda são persistentes. Se nós dissecarmos esse pavilhão, nós vamos encontrar esses pequenos músculos intrínsecos do pavilhão auditivo. Tá? Bom, daqui para frente, né, nós temos então o sétimo par, inervando todos esses músculos, que são considerados os músculos mais frágeis, mais fracos em termos de potência de contração, e que tem uma inserção num plano profundo, geralmente inserção óssea, e uma inserção em plano superficial na cutis, daí sendo chamados músculos cutâneos. Eu não vou aqui lembrar todos, mas vocês estão vendo aqui o orbicular da boca, o zigomático menor, zigomático maior, depressor do ângulo da boca, mentoniano, platisma. Esses são o frontal, são músculos, portanto, que têm essa conotação de serem os mais fracos do corpo humano. E agora a presença dos músculos da mastigação. A gente já começa a ver aqui, nós temos 4 pares de músculos da mastigação, ou seja, são músculos que ao se contraírem movimentam a mandíbula. Então faz esse movimento de elevação, depressão, lateralidade da mandíbula. Então são 3 pares levantadores da mandíbula. Antigamente a gente falava elevadores, agora mudou para a nova nome, né, para levantadores da mandíbula. Quais são esses levantadores? O temporal, o masseter e o pterigóide medial, que não está dando para ver nessa figura, né? O temporal apresenta como característica uma fáscia dupla, como a gente está vendo aqui, com gordura interposta. Ele não é o músculo mais potente da mastigação, mas ele é o músculo de movimentos rápidos da mandíbula. Portanto, ele é muito usado na fonoarticulação, né? E aqui o masseter, esse sim, considerado por muitos, inclusive, o músculo mais potente do corpo humano. Para outros autores, são o tríceps sural, né, da panturrilha, mas para muitos é o masseter. Esse é um poderoso levantador da mandíbula. Ele é tão forte, tão potente, que se você macerar essa mandíbula, ou se descarnar, você vai ver que ela apresenta reentrâncias e saliências em decorrência da força que o músculo aplica no ângulo da mandíbula, né? Esse é o mais potente. Aqui o bucinador, que pertence aos músculos da expressão facial, né? Muitos perguntam se o bucinador também pode ser considerado um músculo da mastigação. Eu diria que ele é um músculo acessório da mastigação, porque ele reposiciona o alimento entre as arcadas dentárias, mas anatomicamente ele não é considerado um músculo da mastigação. Essa figura mostra bem a diferença da arquitetura das fibras musculares do temporal e do masseter. As do temporal são paralelas e a do masseter são entrelaçadas, como se fosse um cabo de aço. Essa arquitetura dessa musculatura propicia a ele um poder de contração muito maior, né? Bom, o músculo temporal tem a sua inserção proximal na linha temporal e a sua inserção distal no processo coronoide da mandíbula. E como eu disse anteriormente, ele é inervado pela terceira divisão do quinto par, ou seja, o nervo mandibular. O masseter tem dois ventres, né? Um superficial, que a gente pode voltar na figura anterior, olha, o ventre superficial, e aqui o ventre profundo. O ventre superficial tem a sua inserção proximal no osso zigomático, no corpo do osso zigomático e na margem inferior do arco zigomático. E o ventre profundo, todo ele na margem inferior do arco zigomático. A sua inserção distal se faz na face externa do ramo da mandíbula, junto ao ângulo da mandíbula. Esse é o músculo pterigóide lateral, é o único músculo da mastigação que não faz a elevação ou não levanta a mandíbula, não é elevador da mandíbula. Ele é propulsor da mandíbula, ele projeta a mandíbula para frente quando os dois, direito e esquerdo, se contraem juntos.
Evidentemente, quando ele se contrai isoladamente, ele lateraliza o mento para o lado oposto daquele que contraiu, né? Também inervado, como eu disse, pela terceira divisão do quinto. Por transparência, nós observamos quem aqui? O pterigoide medial, né? Só voltando um pouquinho, eu esqueci de referir, né? O pterigoide lateral tem dois ventres, um ventre superior menor e um ventre inferior maior. O ventre superior tem a sua inserção proximal na crista da face infratemporal da asa maior do esfenoide. E a sua inserção distal se faz no disco da ATM e na cápsula articular da ATM. Já o seu ventre inferior tem a sua inserção proximal, antigamente chamada origem, na face externa da lâmina lateral do processo pterigoide e na fóvea pterigoidea no processo condilar da mandíbula. O pterigoide medial é um sinergista do masséter, ou seja, ele auxilia na elevação do mento, né? Ele não é tão potente quanto o masséter. A sua fáscia, que reveste o músculo, é delgada, enquanto no masséter é bastante espessa, né? Mas ele é um sinergista do masséter. Ele tem a sua inserção proximal na fossa pterigoide, ou seja, entre a lâmina lateral e a lâmina medial do processo pterigoide, e a sua inserção distal se faz na face interna do ramo da mandíbula, junto ao ângulo. Aqui é assoalho de boca, esse é o pterigoide medial, né? Aqui é assoalho de boca, sempre lembrando que o músculo milioide, ele é o diafragma oral. É ele que fecha a mandíbula por baixo. Tudo que está acima dele é intraoral, tudo que está abaixo dele é extraoral. Então a gente vê aqui o músculo genioide, que é intraoral, o geniogrosso, que é intraoral, e uma margem livre do músculo milioide, por onde passa o processo uncinado da glândula submandibular, que aqui não está representado. Mais uma vez eu chamo a atenção da proximidade do ângulo pterigoide com o terceiro molar. Então essa distância do túber da maxila até o ângulo pterigoide é bastante próxima. Uma alavanca aqui, que se fizer numa exo de terceiro, pode fraturar e com isso a gente perder esse ponto de apoio do tendão do músculo tensor do véu palatino. Mais uma vez, mostrando aqui o assoalho agora numa vista inferior, o músculo de gástrico, ventre anterior, ventre posterior, não vou perder o tempo, visto por cima, olha a margem livre do milioide, e aqui sim, agora o milioide com o processo uncinado da glândula submandibular. Portanto, a glândula submandibular ela é parcialmente extra e parcialmente intraoral, né? Aqui uma vista do ducto da glândula submandibular. E com isso nós terminamos a parte de músculo.